Vamos à nossa primeira entrevista, vamos conversar com o advogado Lucas Lázari. Ele é especialista em direito eleitoral. Ele é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e político. E também ele vem nos falar um pouco desses efeitos da pandemia, a crise política e a possibilidade de adiamento das eleições. Lucas Lázari, doutor Lucas Lázari, seja muito bem-vindo à Bitcoin TV. Bom dia. Consegue me ouvir? Estamos lhe ouvindo, sim. São temas extremamente polêmicos e são temas extremamente importantes para a nossa democracia, para a nossa cidadania. Vamos começar pela questão que há a grande dúvida em relação ao adiamento das eleições. Isso é possível juridicamente, doutor? Sim, é possível e me parece que está muito bem encaminhado o adiamento das eleições por algumas semanas, mas ocorrendo elas ainda no ano de 2020, em questão do fato de que há um certo consenso na saúde pública de que é necessário esperar um pouco para fazer o processo eleitoral, uma vez que o pico da pandemia deve chegar no Brasil, deve acontecer no Brasil por volta de setembro, então seria recomendável esperar algumas semanas para se realizar o pleito. Porém, importante ressaltar, o adiamento das eleições seria apenas por algumas semanas, uma vez que os atuais prefeitos e vereadores possuem mandatos que se encerram no próximo 31 de dezembro. Então é necessário, sim, se realizar as eleições ainda nesse ano, para que no ano de 2021 tenham, em todos os municípios do país, prefeitos e vereadores legitimados pelo voto popular. O principal argumento da população é a questão da segurança jurídica. O senhor falou o adiamento por algumas semanas, até já conversamos com alguns senadores que apontaram essa possibilidade, inclusive o Senado trabalha para que isso aconteça, para novembro, as eleições, segundo turno em dezembro. Mas vamos contar num cenário negativo, que não foi possível fazer as eleições em 2020. Qual que seria o grande problema? Claro, os mandatos eles têm prazo para se encerrarem. Juridicamente, o que digamos assim, poderia ser feito alguma coisa ou não? Olha, essa possibilidade de ter que adiar as eleições para 2021 é a pior de todas. O ministro Barroso tem dito que não gosta nem de cogitar nesse assunto, mas se isso acontecer, a única alternativa será estender mandatos, o que seria algo que iria desprestigiar a soberania popular, porque seriam mandatos não concedidos pelo povo, porque o povo concedeu lá em 2016 mandatos que estão se encerrando no final deste ano. E eu falo que essa questão de extensão de mandatos, porque ainda que nas prefeituras existam regras de substituição, ou seja, eventualmente se poderia decretar vaga o mandato, por extinção do mandato do prefeito e do vice, e se possar o procurador-geral ou o diretor do foro, mas não há regra de substituição para vereadores. Então, a Câmara de Vereadores inteira que teria seu mandato encerrado, se não for renovado o pleito, renovados os mandatos mediante eleição, a única alternativa seria a extensão dos mandatos, que é algo que seria um retrocesso democrático muito grande. Claro. Eu vou passar a palavra também para o co-apresentador Leandro Adamati. Ótimo, obrigado, Portela. Quero cumprimentar o doutor Lucas também, obrigado pela oportunidade. Ainda dentro desse cenário, doutor Lucas, claro que se fala muito no adiamento das eleições. Adiamento significa tocar para frente ao longo do ano civil de 2020. Mas indo no pior das hipóteses, não dá para fazer nesse ano. Que instrumentos jurídicos teriam que ser produzidos? Teria que ser feita uma PEC à Constituição? Daria ou não daria para estender um mandato, por exemplo, dos vereadores até 2022, tentando unificar o pleito democrático eleitoral no Brasil? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho nesta seara. A unificação das eleições com 2022, ainda que seja uma pauta das entidades municipalistas que têm defendido isso, eu não tenho dúvida alguma de que é uma demanda inconstitucional, porque iria aumentar em 50% os mandatos conferidos lá em 2016, ou seja, iria dar um mandato, uma grande parte para um mandato para além do que o povo concedeu, e sem
argumentação na saúde pública, porque uma coisa é adiar a eleição por algumas semanas ou, na pior das hipóteses, até por alguns meses. Agora, adiar as eleições por 2 anos ou por 2 anos e meio, não acredito que isso... Primeiro, não acredito que isso seja aprovado no Congresso, mas, vindo a ser aprovado, o Supremo, com certeza, iria declarar a sua inconstitucionalidade. Então, não haveria argumentos no momento para protelar para 2022, apenas adiar as eleições, é isso? Exatamente. E num eventual adiamento das eleições, tem que ser produzidos os documentos, tem que ser adequada à legislação, o que tem que ser feito no campo jurídico? Essa é uma questão que, inclusive, nessa PEC que vai tramitar no Congresso, porque a data da eleição é a data que, com base nela, se estabelece os prazos de desincompatibilização. Por exemplo, em tese, os secretários que não se desincompatibilizaram não poderão ser candidatos em 2020. Eu digo em tese porque o prazo de desincompatibilização de secretário que quer ser candidato a prefeito é 4 meses. Se a eleição, por exemplo, sair de 4 de outubro e for para, por exemplo, 4 de dezembro, eles poderão ainda se desincompatibilizar porque eles estaríamos a mais de 4 meses do pleito. Então, é uma questão que ou o Congresso pode, ele próprio, estabelecer os novos prazos de desincompatibilização, ou poderá o Congresso conceder ao TSE poderes para regulamentar isso. Eu lembro que os candidatos eleitos, tanto os prefeitos quanto os vereadores, têm como requisito para serem diplomados terem as suas prestações de contas julgadas. E se a eleição, por exemplo, for na primeira semana de dezembro, como é uma das hipóteses, ficará um tempo muito curto para a Justiça Eleitoral julgar contas de todos os eleitos. Então, provavelmente, essa é uma hipótese que vai ter que ser alterada. Eu acho que não deverá ser exigido dos candidatos mais a julgamento das prestações de contas para a diplomação e sim a mera apresentação. Certo. Doutor, mais uma questão de minha parte para encerrar sobre essa temática. Hoje, dia 15 de junho, o calendário eleitoral, se as eleições fossem primeiro turno em outubro, no início, o primeiro domingo de outubro, e depois o segundo turno lá no final do mês de outubro, o calendário eleitoral já não estaria prejudicado? Se o calendário eleitoral já está prejudicado com a eleição sendo em 4 de outubro, em tese não, porque em tese o calendário eleitoral está acontecendo, os prazos de desincompatibilização estão andando, muitos se desincompatibilizaram para concorrer, então, quanto a esse ponto, não há uma prejudicialidade tão grande. Evidentemente que deve haver pessoas que não se desincompatibilizaram contando com o adiamento do pleito, mas não haveria, nesse ponto, um prejuízo ao regulamento do processo eleitoral. Certo, doutor Lucas Lázari está conversando conosco aqui, para quem está chegando agora aqui no programa Conexão, conversando sobre a questão da possibilidade de adiamento das eleições. Mas também está na pauta e faz parte de todo esse processo a questão da crise política, que é um elemento que deixa mais pesado a questão da pandemia do Covid-19. Como que o senhor também tem visto essa movimentação no meio eleitoral, a crise política? A pandemia, uma crise de saúde no meio do último mandato dos gestores municipais, ela traz muitos desafios, porque a legislação traz uma série de vedações aos prefeitos no último ano de mandato, e evidentemente que a pandemia coloca isso em xeque, porque a legislação, por exemplo, ela proíbe propaganda institucional a 3 meses do pleito, e como é que o prefeito não vai fazer propaganda institucional fazendo campanha para as pessoas ficarem em casa, lavarem as mãos, se vacinarem contra a gripe, que não é uma vacina contra o Covid, mas uma vacina que ajuda no combate, que é a vacina contra H1N1. Por exemplo, os gastos com propaganda, que tem toda uma regulamentação do que o prefeito pode e não pode gastar. Essas são questões que eu acho que a própria legislação já tem remédios para isso. Quando a gente lê que determinado município decretou calamidade pública, não é uma mera formalidade, é porque a lei justamente estabelece que quando há decretação de calamidade pública, essas vedações elas ficam afastadas e, portanto, o gestor está autorizado a, por exemplo, criar programas sociais, mas mesmo assim não é algo tão simples, porque ainda que o prefeito possa, nesse momento, por decretar a calamidade pública, criar, por exemplo, um programa social, o Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Sul recentemente
autorizou o município de Porto Alegre a fazer isso. Será configurado o abuso, se foi doado a mais do que a pessoa precisava, se foi doado para quem não precisava receber auxílio do município. Então, certamente, é mais um dos desafios que os nossos prefeitos estão passando. Doutor, claro, doutor. Lucas Lázari conversa conosco aqui sobre a questão da crise política e a pandemia, entre outros efeitos jurídicos. O que poderíamos citar que a pandemia está aplicando nesse momento ao Brasil, doutor? Eu penso que o principal efeito jurídico que a gente está debatendo é justamente a questão de se reafirmar a necessidade de ter um calendário eleitoral regular, porque além da questão que eu comentei antes de que seria inconstitucional estender o mandato dos atuais prefeitos por 2 anos, essas propostas de se unificar eleições, de fazer eleições únicas a cada 4 anos, ou seja, eleger no mesmo dia o presidente da República e o vereador da nossa cidade, é uma proposta que há tempo se apresenta no Brasil. Recentemente foi votada no Congresso Nacional e não foi aprovada. E a crise política coloca mais um debate jurídico sobre essa questão, que é se é viável no Brasil, uma vez que a Constituição estabelece que é direito do eleitor o comparecimento regular às urnas, se fazer uma eleição única a cada 4 anos, ou seja, deixar o eleitor 4 anos seguidos sem comparecer às urnas. Ok. Leandro Adamati, alguma outra consideração? Pois é, acompanhando o raciocínio do Dr. Lucas também, é claro que tem que ser, a legislação ela tem que ser toda moldada nesse sentido também, mas eu queria uma análise sua também, a partir da pandemia, juridicamente tem mudado muito a rotina das administrações municipais, das prefeituras, o que a pandemia, por exemplo, impactou em cima da esfera pública municipal? Embora o senhor já tenha falado um pouquinho, mas eu queria aprofundar um pouco mais. A principal questão, acho que a pandemia trouxe, porque no Brasil a saúde ela é uma obrigação concorrente, ou seja, ela é uma obrigação tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios. E num momento como esse, de que há por parte da população, uma maior atenção a como as administrações lidam com a questão da saúde, o quão bem tem gerido o sistema de saúde, os prefeitos estão sendo muito desafiados quanto a isso, inclusive como lidar com os impactos econômicos da quarentena, porque, como eu comentei antes, muitas pessoas ficaram sem renda, muitas pessoas ficaram necessitadas do auxílio federal, mas alguns municípios têm tentado criar espécies de bolsas famílias temporárias para atender pessoas que estão passando por dificuldades nessa quarentena. E esse é um desafio grande de fazer os auxílios na forma que a lei exige e, principalmente, fazer o cumprimento do pagamento dos auxílios da forma que a lei exige, sem que o gestor faça a promoção pessoal e possa, eventualmente, posteriormente, sofrer algum tipo de ação pelo Ministério Público. Dada a questão da pandemia da Covid-19, doutor Lucas, a grande maioria dos municípios tem decretado o estado de calamidade pública. Exato. Juridicamente, o que faz a calamidade pública, o que ela permite ao gestor público municipal? A lei das eleições ela tem um rol ali de condutas vedadas ao gestor público no ano das eleições. Então, por exemplo, o gestor público no ano da eleição não pode fazer propaganda institucional 3 meses antes da eleição, não pode gastar com propaganda mais do que a média do que gastou nos 3 anos anteriores, não pode criar benefícios para a população, como por exemplo, isentar água, isentar luz. Porém, nessa mesma regra diz ali, exceto em caso de decretação de calamidade pública. Então, a decretação da calamidade pública afasta essas vedações que a lei das eleições estabelece. Perfeito. De minha parte, ok, Portela. Obrigado, Leandro Adamati, também participando aqui dessa entrevista com o doutor Lucas Lázari. Muito obrigado, doutor, pela entrevista. É claro que os temas são
bastante polêmicos, mas a importância nesse momento da informação e daquilo que está sendo feito, que muitas vezes não aparece, que é o trabalho de bastidor, principalmente aí dos advogados. Parabéns pelo seu trabalho e um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia para todos. Bom dia. Está aí Leandro Adamati e a todos os nossos telespectadores, uma muito boa a entrevista com o Dr. Lucas Lázari, colocando essa questão daquilo que juridicamente é possível ser feito em relação às eleições, ou seja, se cogita muito essa questão, inclusive dentro do STF, que realmente surja o adiamento como a principal alternativa. É claro que se trabalha também com um cenário que não pode ser, vamos dizer assim, não é um cenário negativo, é um cenário que ninguém quer que aconteça, que seria a possibilidade de adiar para o próximo ano ou até para 2022, como se cogitou em outros momentos. Então, o que se fica de conclusão dessa entrevista que realizamos aqui, Adamati, é exatamente que há um instrumento jurídico a ser seguido, que é a normativa que já existe das eleições, a preparação para o pleito, que, segundo o próprio advogado, não está prejudicado em sua execução, todos os trâmites estão correndo, mas, claro, está voltando aí, com certeza, essa possibilidade muito forte do adiamento para, no final do ano, novembro e dezembro, aconteça o primeiro e o segundo turno nos municípios.